Diga aí, Eli Lopes. Amadeu, Raimundo ligou para a gente aqui, disse que lá no Frei Damião, a rua da Caixa d'Água, foi feita uma vala para a água do esgoto passar. Só que a água está parada e está cheia de larvas do mosquito da dengue. Aí para a Vigilância Sanitária, para a Fundação Municipal de Saúde. E um outro telespectador ligou dizendo que em Jaicós, o prefeito que perdeu, além de não ter entregue a chave da prefeitura, não apareceu e nem mandou nenhum representante para a transmissão do cargo. Quem abriu a porta da prefeitura foi a polícia. Foi arrombada. Mais um caso, né, Eli? Mais um caso. Mais um caso lamentável, É como verdade. aconteceu em Luiz Correia, aí também. Aqui também, em Jaicós. O cara brinca de ser gestor público, o problema é esse. Olha, vamos com a mensagem do comercial Madeirão. Microserve Store, o melhor presente para o seu Natal. Daqui a pouco a gente vê a mensagem do comercial Madeirão. Olha, vamos então para a entrevista com o presidente indicado, porque, como eu falei, há um trâmite. O governo indica, mas o nome tem que ser aprovado pela Assembleia. Ele vai lá, participa de uma sabatina, responde as questões dos deputados e depois tem o nome aprovado. Ou não. Então, está aqui o presidente indicado, Antônio Filho, que já disse que vai deixar a controladoria para se dedicar de corpo e alma à Gespisa, presidente. Vote corpo e alma nisso, né? Sem dúvida nenhuma, foi um convite do governador hoje pela manhã, nos convidou para assumir esse novo desafio e na tentativa de nós trazermos aquele caráter técnico que a gente enfrentou os 2 anos de governo dele, né? Lógico, caminhar para os serviços, principalmente os contratos que têm prioridades, que já têm dinheiro em caixa, e fomentar mais a transparência junto aos mecanismos de ouvidoria e diante da sociedade. O Joelson falou na reportagem dele que o senhor tinha vários desafios, aí falou na questão da dívida, 700 milhões, falou na conversa com a prefeitura, que quem dá o poder concedente, né, da Gespisa funcionar, sobre a questão da subdelegação. Agora, eu acho que o objetivo mais imediato é chegar água para toda a Teresina, que infelizmente a Gespisa ainda não conseguiu. Como fazer isso? Não, sem dúvida nenhuma. Aqui é uma situação um pouco atípica, a questão do estado do Piauí, principalmente na capital de Teresina. Nós tivemos um crescimento residencial muito grande. Veja o tamanho do conjunto Jacinto Andrade, que é praticamente uma cidade dentro de outra, em outros bairros. E a questão da Gespisa, ela não cresceu a contento. Imagina que nós temos apenas uma estação de tratamento de água, que foi concebida há mais de 20 anos, para abastecer uma população naquela época. Ou seja, a demanda não está dando conta, a oferta da água não supera a demanda. E para investir isso, custa dinheiro e tem que captar os recursos. Então, a conta é simples, gastar o que arrecada e só o que a Gespisa arrecada hoje não é suficiente para alavancar esses investimentos dessas ofertas de Aliás, água. ela ainda hoje é deficitária, mês a mês, né? Por conta de um conjunto de um passivo de dívidas, que esse passivo nós vamos ter que auditá-los, nós vamos ter que tentar renegociá-lo, até porque nós temos uma pretensão de sanear essa empresa. Por quê? Para você ter uma ideia, Amadeu, hoje o governo federal disponibiliza recursos principalmente para a captação e oferta de água aos municípios. Porém, a Gespisa, ela está inadimplente. Não está inadimplente a esse ano, não. Ela está inadimplente há décadas, sem certidão negativas por conta de débitos, sejam eles previdenciários, trabalhistas e outros. No momento que um órgão está inadimplente, ele perde essa oferta de captar esses recursos aos órgãos federais e empréstimos para financiar justamente esse trabalho de água. Então, o governo vem fazendo isso, aportando esses recursos ao longo dos anos na Gespisa. Nesse sentido, nós temos hoje 239 milhões depositados em conta na Caixa Econômica e esses contratos precisam ser analisados. Hoje, na primeira reunião do governador, ficou decidido justamente isso, que a gente dê andamento a essas obras que já estão com prazo de vigência próximo a expirar, para que diminua justamente esse clamor da sociedade. Paralelo a isso, nós vamos oferecer também o quê?
um serviço mais transparente, seja nesses contratos de manutenção, que realmente nós, teresinenses, sofremos muito, né, com às vezes as demoras na religação, na demora de um conserto, de um estouramento de um cano, onde em uns bairros a água jorra 2 dias e as outras faltam. Então isso é um peripasso. Lógico que isso aí é com o tempo, nós vamos tomar pé ainda. O que nós sabemos são aquelas informações as quais a controladoria acompanhava, que eram os grandes contratos, e esses problemas operacionais somente no momento que nós passarmos adentro da empresa, que nós procuraremos elaborar um planejamento detalhado de nossas ações. O senhor já teve acesso ao projeto de subdelegação, já deu uma olhada, como é que vai ser de agora por diante? Nós olhamos precocemente, às vezes, só o piloto do processo. O processo realmente precisa de alguns ajustes, não é um processo dito inviável, talvez a forma que for ofertado, talvez ela não foi diagnosticada como era para ser, mas antes disso o governador nos pediu que a gente examine todos os processos nas capitais federais, capitais nacionais, seja São Paulo, Pernambuco, onde tenha dado resultado, para a gente poder fazer um diagnóstico e chamar os parceiros para conhecer eles. São o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, justamente para que depois dessa análise, desse processo, e que venha a ser através dessas audiências públicas, nós possamos sim lançar um edital e mostrar que isso é viável. Porque então, quer dizer, o governo insiste que a subdelegação é necessária para a Gespisa? Não insiste. O que o governador tem dito é o seguinte: olha, o governo do estado não tem o recurso necessário para ofertar essa água toda. As regiões inóspitas, ou seja, que não tem saneamento, que não tem rede de esgoto, nós temos que trabalhar para conseguir recursos para fazer a oferta de água. Se não vai ser através do estado, que venha ser através de financiamentos ou através de uma parceria público-privada. Porque justamente hoje o governo federal investiu linhas de financiamentos de grandes somas a empresas que queiram explorar isso através do banco, o BNDES. Então, é justamente trazer esse critério de uma parceria público-privada para a exploração desses locais onde não tem oferta de água e esgoto. Então, não é de acordo com esse projeto que está aí. Nós vamos estudar, viabilizar, mas o que o governador quer de imediato é tocar as obras que estão em andamento e resolver os problemas burocráticos, porque os recursos que estão assegurados estão parados. Agora, o senhor vai assumir, né, em fevereiro, num ambiente também ruim com os funcionários. O sindicato lá é contra esta ideia da subdelegação. Eles chegaram, inclusive, a nomear lá, entre aspas, né, um presidente que é funcionário da empresa, uma presidente que é funcionária de carreira lá da empresa. Como é que o senhor vai se relacionar com os servidores, encontrando esse clima inicialmente hostil? Na verdade, Amadeu, eu também sou servidor de carreira, né? Então, dentro do nosso órgão que a gente já está há 2 anos, nós priorizamos a capacidade técnica do trabalho dentro do seu órgão, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando chegar após a sabatina junto ao órgão legislativo, vamos conhecer o perfil, diagnosticar quais são os servidores habilitados, quem são os responsáveis, que trabalho esses servidores são possíveis, que informações eles podem ajudar a presidência, a Gespisa, a melhorar a imagem. Sem dúvida nenhuma, aqueles servidores que vestem a camisa do órgão, que labutam diariamente no sentido de ofertar o melhor serviço, e que, em dúvida nenhuma, eu acho que todo servidor, ninguém quer ver a sua casa desmoralizada, né? Só que todo mundo prioriza para valorizar a sua casa, valorizar a sua carreira, e esse servidor ele não pode ser deixado de lado, ele tem que ser valorizado. Então a gente vai, ao tempo, conversar com o sindicato e conversar com os próprios servidores para que a gente possa pegar o que tiver de bom para que seja implementado na empresa. Sem dúvida nenhuma, é uma das nossas prioridades. O senhor já pensou, por exemplo, na questão do controle do desperdício de água, que talvez seja um dos grandes problemas da Gespisa também? Na verdade, esse controle do desperdício, na verdade, ainda não há uma mensuração exata de se é 60%, 50%. Essas questões dos vazamentos... 2 casos trágicos, né? 2 casos tanto trágicos. Faz 50 como 60, trágico. Muito alto. Se perca metade do que se produz. Exatamente. Então, o que eu observo? Isso aí tem que ter um verdadeiro diagnóstico. Esse desperdício ele não pode ser somente da vazão, onde há a produção e o escoamento de água. Pode ser que seja também devido a desvios ilegais,
tá certo? Fortalecer justamente esses mecanismos de transparência nas contas públicas e também a fiscalização desse desperdício nas residências, tá certo? E nos interiores, aumentar a arrecadação através de uma contribuição mais justa e cobrar aqueles inadimplentes, oferecer um parcelamento, ou seja, temos que trabalhar para oferir receita, porque sem receita, sem dinheiro, Amadeu, a gente vai ficar aqui labutando, conversando e não vai conseguir realizar nada. Entendeu? O prefeito Firmino Filho, logo que assumiu, ele disse que, em princípio, não aceita a subdelegação, que quer discutir esse assunto, quer outras alternativas. Como é que o senhor vai se relacionar como presidente com a prefeitura, que é o poder que concede autorização para a GESPIS atuar em Teresina? Novamente, o jeito que foi colocada a subdelegação talvez não tenha esclarecido a toda a sociedade como é que deve ser feito. O governador mandou um entendimento que nós construímos uma parceria com o prefeito Firmino Filho, tá certo? No sentido de não só tratar da subdelegação, mas também tratar de outros mecanismos que atrapalham a vida de Teresina. Nós temos vários milhões de reais para investir em Teresina. Para você ter um efeito para nós recomendamos várias obras no sentido de que, no nível de controle para nós, seria um desperdício você rasgar um asfalto para colocar água de um asfalto já feito e depois ter que recapear. Se tivesse um planejamento de ações conjugadas, talvez você colocasse a água e depois colocasse o asfalto. Então, justamente isso. O que é que o governador quer? Ele quer um estreitamento dessas parcerias para que a gente possa ofertar um melhor serviço de qualidade à sociedade teresinense. Vamos atender aos telespectadores. O Gilvan disse que aqui no Frei Damião há 2 dias estamos sem água. Quando o senhor chegar lá... acho que já deve ter chegado, mas vamos trabalhar nesse sentido, de operacional. Muitos telespectadores também falando de falta d'água. Por exemplo, no Alto da Ressurreição, que está sem água também, pedindo para o senhor, quando assumir, tomar as providências. No caso, Amadeu, como é que trabalha um planejamento da oferta de água? Primeiro é fazer um diagnóstico das demandas de água e aqueles locais onde a água sempre é recorrente à falta. Porque aí você consegue pontuar, porque senão você fica atendendo um caso aqui e faltando lá, né? Então você consegue fazer um planejamento ao longo do tempo, na tentativa de solucionar cada caso desse. O senhor só assume de fato em fevereiro, depois mas nós já estamos trabalhando já. Mas o senhor já está trabalhando lá? Já se afastou da controladoria? Parcialmente nós temos que trabalhar com essas 2 secretarias até que sejam resolvida a situação jurídica, mas ao tempo que nós já estamos buscando as informações hoje de manhã com a Caixa Econômica e depois nós vamos fazer um planejamento na questão dos levantamentos dos passivos referente às dívidas. Como é que uma empresa vende 1 metro cúbico de água e cobra por 2? É o Paulo. Isso aí tem que ser verificado, Paulo. Eu não tenho conhecimento desse. No Alto da Ressurreição estamos há 2 dias sem água. O Domingues, lá do Alto da Ressurreição. É o mesmo do Paulo. Muitos telespectadores pedindo para o senhor tomar providência em relação à conclusão da rede de esgoto do Tancredo Neves e a leitura dos hidrômetros para regularizar quando o senhor assumir. E o Franzé Chaves está aqui desejando boa sorte no novo desafio. Vamos precisar, Franzé, sem dúvida nenhuma. Meu talão veio de R$180. Como é que pode, presidente? Isso aí é o seguinte, a questão da leitura foi uma ação da controladoria justamente no contrato que vinha de uma empresa terceirizada. Então, juntamente com o TCE, nós sugerimos a nulidade da contratação dessa empresa de leitura até que se faça nova licitação. Como o serviço não poderia parar, a GESPIS, então, ela repetiu as leituras dos meses de outubro, novembro e dezembro, como está acontecendo agora. Então, nos períodos altos que teve de acumulação de água, se houve repetição da leitura, possivelmente venha acontecendo isso. Não foi só na casa do Domingo, mas também na minha residência, onde não houve a oferta da leitura e foi uma das queixas que eu fiz e procurei saber o motivo, né? Já está se informando, então. Então eu já estava sabendo disso antes de ser convidado a assumir a pasta, né? Então é justamente isso, do jeito que a sociedade está controlando os seus gastos, o governador tem esse interesse de controlar as ações da GESPIS, no aspecto de gestão, no aspecto de transparência. Agora, voltando à questão, Amadeu, a demanda é grande, não dá para fazer tudo em 2 anos. Nós vamos tentar aumentar nossas receitas, diminuir as despesas para que sobre recursos para investimento. Esse é o segredo, não há mágica,
é o que a gente já vem trabalhando no conceito do governo, implementar métodos de resultados dentro da equipe para motivar seus servidores, para que a gente possa deslanchar no sentido de quê? De trazer, agregar esses servidores à imagem do órgão que eles pertencem.